Recife, berço histórico de Pernambuco, ergue-se às margens dos rios Capibaribe e Beberibe, em um mosaico de ilhas e pontes que lhe dá o apelido carinhoso de Veneza brasileira. Sua história começa muito antes da chegada dos portugueses, quando terras alagadas e banhadas pela maré eram habitadas pelos índios caetés, que dominavam o cultivo de mandioca, pescavam nos manguezais e habitavam ocas fincadas junto aos rios. Foi em 1537 que Duarte Coelho, capitão donatário da capitania de Pernambuco, fundou o primeiro núcleo urbano no Pina e no Forte de São Jorge da Mina, à época chamado de Olinda. No entanto, a necessidade de um porto mais seguro e profundo levou alguns anos depois ao surgimento de um entreposto no local que seria batizado de Recife, homenagem à barreira de recifes de corais que abrigava embarcações das tempestades do Atlântico. Logo, o cais natural do Recife movimentou caravelas de açúcar e madeiras nobres, transformando a vila num dos principais pontos de comércio do Novo Mundo. Em meados do século XVII, o cenário político e econômico ganhou contornos dramáticos com a invasão holandesa. Entre 1630 e 1654, ocupantes da Companhia das Índias Ocidentais instalaram em Recife uma capital elegante, sob o governo de Maurício de Nassau. O conde trouxe arquitetos, botânicos e artistas, concedeu liberdade religiosa, resultando na primeira sinagoga das Américas, Kahal Zur Israel, e ornamentou jardins, palácios e canais, que, embora efêmeros, imprimiram ao Recife uma aura cosmopolita sem precedentes. Retomada em 1654 pelas forças luso-brasileiras, a cidade entrou em ciclo açucareiro de grande pujança, cujos engenhos elevavam Pernambuco ao topo do comércio mundial. Recife crescia em torno de suas pontes de madeira, armazéns e mercados, mas também convivia com epidemias de vírus trazidos pelas embarcações, enchentes e a resistência dos quilombos, como o de Palmares, cujo líder zumbi simboliza até hoje o espírito de luta contra a escravidão. No século XIX, Recife assistiu ao movimento emancipacionista que decretou a independência do Brasil em 1822 e, anos depois, testemunhou as rebeliões locais. A Insurreição Confederada de 1817 e a Revolução Praieira de 1848, esta última inspirada no liberalismo europeu. A consolidação dos pontilhões de ferro e o alargamento do cais propiciaram o progresso. Ruas de paralelepípedos ganharam iluminação a gás e edifícios neoclássicos começaram a marcar o horizonte urbano. Foi então que se construiu o Mercado de São José, 1875, primeira Iron Market do país, símbolo da modernização econômica. Entrando no século XX, o Recife abraçou a industrialização e o transporte sobre trilhos. O bonde elétrico, implantado em 1907, rasgava avenidas até então percorridas por carroças, aproximando bairros e acelerando o crescimento populacional. Surgiram o Teatro de Santa Isabel, palco de grandes óperas e concertos, e estamparam-se os primeiros arranha-céus na Avenida Conde da Boa Vista, anunciando a verticalização lenta mas constante da metrópole pernambucana. Mas foi no pulsar cultural que Recife ganhou notoriedade nacional e internacional. Seu frevo, ritmo frenético de passos acrobáticos e sombrinhas coloridas, emergiu como herança do carnaval de rua, mesclando ritmos europeus, afro-brasileiros e indígenas. Em 2012, o frevo foi reconhecido como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco, marcando para sempre a identidade do povo recifense. Nos meses de junho, o São João invade as ruas, com o forró pé de serra e as quadrilhas. E ao longo do ano, os ciclos de maracatu, caboclinho e ciranda mantêm viva a tradição afro-indígena. Curiosidades emergem a cada esquina. Na Ilha de Santo Antônio, o bairro do Recife Antigo preserva sobrados coloniais convertidos em bares e galerias de arte. No bairro do Carmo, o Cais do Sertão homenageia Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Na Zona Oeste, a oficina cerâmica Francisco Brennan revela esculturas de cerâmica inspiradas em mitos e lendas. O Porto de Suape, inaugurado em 1983 em Ipojuca, alavancou a economia regional, atraindo indústrias e turbinando a exportação de contêineres, petróleo e produtos agrícolas. A arquitetura religiosa também imprime beleza singular. A Igreja Madre de Deus, de 1657, ergue-se sobre o manguezal, e o convento de São Francisco, com seus azulejos portugueses, e o claustro barroco, guarda lendas de frades e milagres. Já o Recife moderno ostenta centros de tecnologia e startups no Porto Digital, um dos maiores parques tecnológicos do Brasil, que ocupa antigas alfândegas e armazéns revitalizados. E há ainda o esporte que atrai multidões.
o clássico entre Esporte Clube do Recife, Náutico e Santa Cruz, nos estádios José do Rego Maciel, Arruda, Ilha do Retiro e Aflitos. Converte domingos em legiões de torcidas vestindo vermelho, branco e preto. A festa das torcidas mescla paixão, repentistas e a célebre cobertura das arquibancadas. Não se pode falar de Recife sem mencionar suas pontes. São mais de 50, conectando ilhas e continentes. A mais célebre talvez seja a Ponte Maurício de Nassau, antiga ponte velha, renovada diversas vezes desde 1664. Já a Ponte Duarte Coelho, erguida no século XX, simboliza a ligação entre passado e futuro. Por fim, a cidade é marcada pelas marés. Os rios que a cortam sobem e descem até 3 metros, alternando paisagens, ora mostrando o leito arenoso, ora refletindo arranha-céus na superfície escura. Recife, portanto, é um quadro em constante mutação, onde a história se confunde com a lenda. As vozes vibrantes do frevo ecoam sobre as águas, e cada morador carrega dentro de si o traço emblemático de uma cidade que nasceu entre recifes e sobreviveu ao tempo.